Nós vamos ficar juntos nessa quinta-feira, dia 7 de abril, atualizando todas as informações. Nós temos aí polêmicas, uma nova indicação à Petrobras, a escorregada de Lula em relação ao aborto, já a reação dos bolsonaristas, dos evangélicos. Então, vamos atualizar todas as informações, porque também o relator da reforma administrativa na Câmara, Arthur Maia, do União Brasil, descarta a votação do tema até a eleição. Então, fica também essa expectativa. Nós tínhamos ontem, a expectativa de um esforço concentrado do Senado. Semana que vem tem feriado, na outra feriado também. A gente imaginar que os nossos parlamentares estarão em Brasília nestas 2 semanas é muito otimismo. De qualquer forma, então o esforço concentrado também não conseguiu adiar e fazer com que nós tivemos essa votação ontem. E vamos trazer justamente agora essa informação. O relator da reforma administrativa na Câmara, Arthur Maia, do União Brasil, descarta a votação do tema até a eleição. A Paola Cuenca está conosco. Paola, já era esperado praticamente num ano de eleição, né? Mas agora, qual foi a razão do adiamento da apreciação desse tema? Muito bom dia, Paola. Olha, o próprio relator Arthur Maia também fala sobre essa questão de 2022 ser um ano eleitoral. Então, não existe um clima político agora para trabalhar uma reforma que pode causar tantas mudanças ao funcionalismo público e também, por conta dessas mudanças, pode causar tantas insatisfações a uma parcela muito significativa dos eleitores brasileiros. Mas, por outro lado, Arthur Maia, enquanto conversava em uma palestra da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também comentou que não existia apoio do governo federal para que a reforma administrativa de fato seja votada nesse ano de 2022. Ele comenta que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele sim trabalha em articulações, tem esse desejo de ver a reforma administrativa acontecer independente desse ano ser eleitoral, mas que o presidente, por outro lado, na sua equipe, tinha uma articulação política para que não fosse realizada essa votação. Então, a gente lembra que essa proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma administrativa, das mudanças de regras para o funcionalismo público, esse texto do relator Arthur Maia já foi aprovado em uma comissão em setembro do ano passado e o próximo passo agora era que esse texto ele fosse colocado para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Naquela votação em 2 turnos para depois ser enviada para o Senado Federal essa redação para que então também em 2 turnos os senadores pudessem fazer aprovação ou rejeição desse texto. E agora, diante desse não apoio do governo federal e também de não ter um clima político por se tratar de um ano de eleições, ele não vê a possibilidade da reforma administrativa ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados. Arthur Maia ainda completou dizendo que acredita que o melhor momento para que essa articulação fosse feita mais uma vez sobre a reforma administrativa seria logo depois de outubro, depois que as eleições passassem, os parlamentares voltassem a se debruçar a respeito desse tema ainda na legislatura atual, para que então no próximo ano, 2023, dependendo se houvesse interesse do novo governante, do novo presidente do Brasil e também dos parlamentares, de fato, essa reforma pudesse ser aprovada. Ele, inclusive, comparou com a reforma da Previdência, que foi aprovada no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, apesar de grandes debates terem acontecido ainda durante o governo de Michel Temer. Então, ele vê que esse momento político adequado seria logo depois das eleições e o primeiro ano de governo do próximo presidente da República. E ontem, Paola, nós falávamos, né, você acompanhou justamente essa tentativa desse esforço concentrado, mas não houve esforço, então, dos senadores, e a questão tributária também foi empurrada praticamente nesse ano, né? Pois é, existem posicionamentos de senadores que acreditam que, independente de se tratar de um ano eleitoral, a reforma tributária deveria caminhar. E esse é o pensamento do relator dessa proposta de reforma tributária, o senador Roberto Rocha, de que tem eleição a cada 2 anos no Brasil, ou vai ser eleição municipal, ou vai ser a eleição nacional ali para presidente, também para os deputados federais e senadores, e que esse tema ele precisa ser sim trabalhado, independente de ano eleitoral ou não. Por outro lado, existem senadores que acreditam que esse tema ele deveria ser colocado para um outro momento. É o caso do senador Eduardo Braga, que conversou com a imprensa ontem, estava aqui no Senado Federal, mas não registrou a presença na Comissão de Constituição e Justiça para poder fazer a votação a respeito do texto da reforma tributária. Existe, então, muita dificuldade, não existe acordo a respeito desse tema. O setor de serviços, que é o principal setor que move a economia brasileira, ele também reclama bastante a respeito de como ficaria onerado pela maneira como o texto está escrito. Então, ainda existem muitos conflitos em torno da redação atual,
para que uma aprovação possa acontecer na CCJ e que depois esse texto ainda fosse encaminhado para votação no plenário.